percebendo alguma coisa em Maria, sua mulher, e tentando abandoná-la secretamente, o Senhor lhe aparece em sonhos e lhe diz: olha aqui, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela vai dar à luz um filho, e põe a nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu sem pecado, mas ele viveu também sem pecado. Ele podia chegar diante de uma grande multidão, como certo dia, e dizer-lhes: quem de vós me aponta um pecado? Não tinha ninguém com a coragem, com a ousadia de apresentar-lhes com aquela falta, porque Jesus não tinha pecado. Nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, ele dizia que não tinha pecado. Os seus seguidores diziam que ele não tinha pecado. São Pedro dizia: ele é o Cordeiro de Deus, imaculado e incontaminado. São Paulo dizia: aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. São João dizia: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não é somente pelos nossos, é pelos do mundo também. Até mesmo os inimigos do Senhor Jesus diziam que ele não tinha pecado. Quando Jesus foi preso, foi levado na presença de Pilatos, e Pilatos, antes de dar início ao julgamento, tendo Barrabás de um lado e Jesus do outro, antes que Pilatos desse início ao julgamento, a mulher de Pilatos chegou junto ao seu marido e cochichou no seu ouvido a seguinte palavra: meu esposo, não entre na questão deste justo. Justo é uma pessoa sem pecado. Não entre na questão desse justo, porque no sonho eu sofri muito por causa dele. E Pilatos, dando início agora ao julgamento, dizia para a multidão que lá estava: qual destes dois vós quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E a multidão lá gritou: nós queremos é o Barrabás. E o que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E a multidão disse: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, com as palavras de sua esposa, como que ainda ressonando em seus ouvidos, disse-lhes: eu lavo as minhas mãos e eu estou inocente do sangue deste justo. Pela segunda vez Jesus foi chamado de justo. Mas eu estou me lembrando daquele centurião que recebeu a incumbência de levar Jesus até a cruz. Ele estava admirado, porque pessoas sentenciadas com a morte de cruz iam pelo caminho blasfemando de tudo e de todos. Não era o caso de Jesus, que estava como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores e não abria a sua boca. Mais admirado ficou aquele centurião quando ele, antes das 9 horas da manhã, as mãos e os pés de Jesus foram pregados à cruz, e Jesus não chorou, não xingou, não blasfemou. Mais admirado ficou aquele centurião quando exatamente às 9 horas da manhã a cruz de Jesus é colocada em pé, Jesus pendurado nela, e Jesus abre a sua boca e pronuncia a primeira das 7 palavras da cruz, quando disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mais admirado ainda ficou aquele centurião quando exatamente ao meio-dia, quando o sol deve estar a pino no seu maior resplendor, o sol desaparece e trevas caem sobre a face da terra. Mais admirado ainda ficou aquele centurião quando exatamente às 3 horas da tarde, depois de 6 horas pendurado na cruz, Jesus reuniu as últimas forças físicas que ainda tinha e pronunciou a última palavra da cruz, dizendo: está consumado. Nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. E reclinou a cabeça. O centurião não aguentou mais, ele bateu no peito e disse: verdadeiramente esse homem era justo. Mas antes que Jesus morresse na cruz, havia um salteador que estava à direita e outro que estava à esquerda. O que estava de um lado, olhando para Jesus, dizia: se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te, salva nós. Mas o que estava do outro lado dizia para o que estava desse lado: tu ainda nem temes a Deus. Estando na mesma condenação, nós estamos aqui porque os nossos atos determinaram. E olhou para Jesus e disse: mas esse aí nenhum mal fez. E disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele morreu pelos nossos pecados, levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Hoje, mortos para o pecado, possamos viver para a justiça. Ele morreu, é verdade, mas ressuscitou e está agora sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, com todo o poder nos céus e na terra. E diz a Bíblia que ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que a respeito dele, o apóstolo Paulo, quando pregava, dizia: entre
entre Deus e os homens, há um que está no meio, um mediador. Esse mediador é Jesus. Foi por isso que Jesus também disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará passagem. Meu amigo, meu senhor, minha senhora, meu jovem, minha jovem, distinto casal que está conosco aqui nesta noite, não importa a vida que você tenha vivido, não importa a circunstância na qual você esteja envolvido, eu queria te dizer que há uma mão poderosa aqui nesta noite, que pode salvar, transformar, libertar, regenerar, porque o Evangelho não é religião. O Evangelho não é religião. De religião o mundo está cheio, e cada dia surge uma nova. A gente passa aí nessas ruas de São Paulo, às vezes a pessoa está caindo na sarjeta embriagada, e ele levanta a cabeça e a voz e diz: eu tenho a minha religião. Nós passamos nessas regiões duvidosas, onde mulheres de vida fácil estão perambulando a caça de uma vítima. Ela diz: eu tenho a minha religião. Nós passamos em regiões onde jovens estão tomando picada de drogas, envolvidos por tóxico. Eles dizem: eu tenho a minha religião. Eu preguei durante muitos anos ali na casa de detenção, no avião 7, avião 9, e você estava lá e dizia: eu tenho a minha religião. E até quando Jesus chegou neste mundo, já havia algumas religiões, mas foi a respeito das que existiam que Jesus disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho é poder de Deus, Evangelho liberta, Evangelho transforma, Evangelho faz uma obra de libertação, liberta o homem do pecado, liberta o homem do medo da morte, liberta o homem do medo da eternidade, liberta o homem do medo da justiça, liberta o homem dos seus problemas, liberta o homem de obras de feitiçaria, liberta o homem das suas inquietações, das suas apreensões, porque Evangelho é poder, Evangelho é graça, Evangelho é libertação, Evangelho é voz de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus, é a natureza de Deus, é a vida de Deus, é o sentimento de Deus, é o Espírito de Deus operando na vida do homem. As mãos do Senhor, primeiro, estão estendidas para salvar. Segundo, estão estendidas para curar as enfermidades. Grande parte dos milagres operados pelo Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele estendeu a sua mão sobre o enfermo. Lembremos daquele leproso. Que situação difícil do leproso, mas ele chegou junto a Jesus, ajoelhou-se aos seus pés, olhou para o mestre e disse: Senhor, se tu quiseres, tu bens pode me limpar. E diz a Bíblia, Jesus estendeu a mão sobre ele e disse: eu quero, seja limpo. E na mesma hora ele foi limpo. Lembrando daquela mulher que andava encurvada, já fazia 18 anos e não podia endireitar-se de modo algum, mas ela estava numa sinagoga em que Jesus estava pregando, e Jesus, vendo a situação aflitiva, angustiante daquela mulher, chamou-a a si, e quando a mulher chega junto a Jesus, diz a Bíblia, Jesus pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e dava glórias a Deus. Lembremos da sogra de Pedro que estava doente na cama com febre, e Jesus foi até onde ela estava, diz a Bíblia, pôs as mãos sobre ela, e ela logo se levantou curada e o servia. Lembremos daquele cego, diz a Bíblia que Jesus pôs a mão na sua vista e ele começou a ver. Lembremos daquele mudo, diz a Bíblia que Jesus pôs a mão na sua língua e ele disparou a falar. Lembremos daquele surdo e que Jesus pôs a mão no seu ouvido e ele começou a ouvir. Glória a Deus, as mãos do Senhor estão estendidas para curar. E se tem alguém aqui nessa noite que está enfermo, enferma, eu tenho uma boa informação: há uma mão trabalhando aqui, e essa mão pode tocar em você, e a hora que ela tocar em você, você vai receber a cura pelo poder de Jesus Cristo. Irmãos, que maravilha! Esse Deus que nós servimos, ele tem muitos nomes na Bíblia. Eu gosto de ler os nomes de Deus na Bíblia, que são muitos, mas vejamos alguns. Ele é chamado Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Ele é chamado Jeová Ra, o Senhor que é o nosso pastor. Ele é chamado Jeová Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Ele é chamado Jeová Nizi, o Senhor que é a nossa bandeira. Da glória